É isso aí, galera. Vamos falar de dividendos de fundos imobiliários e para isso eu vou usar um conteúdo que eu mesmo escrevi. Esse é o meu 10º artigo que foi publicado aqui na Investing, tá? E aí, um artigo onde eu falei sobre o que você precisa saber sobre os dividendos de um fundo imobiliário. E aí, eu vou sintetizar esse artigo aqui em formato de vídeo para que vocês possam entender melhor como é que vocês podem analisar os dividendos de um fundo imobiliário. Beleza? Mas antes de entrar no conteúdo, eu quero pedir para você dar aquela força marota pro meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, aproveita, deixa o seu like, beleza? Se você não quiser perder nenhuma novidade que eu lançar, já clica aí no sininho e aproveito para comentar aqui na descrição desse vídeo. Você vai encontrar o link para o meu curso, o curso que vai te ensinar como montar uma carteira sólida de geração de dividendos com fundos imobiliários. Inclusive tem uma aula sobre análise de dividendos lá no FMR. Beleza? Querendo aprender mais, é só ir no link que está na descrição do vídeo. Galera, vamos lá. O que você precisa saber sobre os dividendos de um fundo imobiliário? Tá? Então aqui eu coloquei 3 itens que são bastante importantes, né? Quando a gente está falando de um fundo imobiliário, a principal característica e a característica que tem atraído cada vez mais investidores é justamente o pagamento de renda passiva. Então todo mundo quer começar ali a investir para no mês seguinte já ter ali um dividendo que seja de 10 centavos, R$1, R$5, que seja, só para poder ter aquele gostinho ali de ver o dinheiro trabalhando por você, enfim, você conseguir começar aquele efeito de bola de neve, tá? Então, segundo o relatório aí da B3, a gente fechou maio com mais de 2,6 milhões de investidores, então estamos aí caminhando para os 3 milhões e muita gente veio por conta dessa principal característica. As pessoas querem construir ali uma carteira pensando em aposentadoria, pensando em renda passiva. Então vamos lá, o que a gente precisa se atentar para os dividendos? Pessoal, primeira coisa, importantíssimo isso daqui. O dividendo não é afetado pelo preço da cota, mas o contrário é verdadeiro. Eu já recebi essa pergunta em alguns momentos. Anderson, se o fundo está desvalorizando, o dividendo vai diminuir, vai cair, vai reduzir? A resposta é não. Por quê? Galera, o dividendo ele é fruto da atividade operacional do fundo. Então até coloquei um exemplo aqui de um fundo de tijolo. Pensa, fundo de tijolo compra imóvel para alugar. Então o dividendo vem da onde? Dos aluguéis que esses imóveis geraram. Então o fundo tem, sei lá, 10 imóveis. Todos os imóveis estão ocupados, sendo alugados e gerando receita. Beleza, o fundo vai ter essa receita, ele vai pegar e vai distribuir com quem é cotista, tá? Então, o dividendo vem do operacional. Pega um fundo de papel, por exemplo, como é que ele vai fazer dinheiro? Juros que foram pagos pela carteira de crédito, ganho de capital, vendendo as posições que ele tem, ele pode ter uma participação em fundos imobiliários, pode vender essas participações. Um fundo de fundo, que é um fundo que investe em outros fundos imobiliários, vai fazer dinheiro como? Recebendo os dividendos ali, tá? É um fundo que tem ali uma carteira com outros fundos imobiliários. Fundos imobiliários pagam dividendos, então a principal fonte de receita de um fundo é o dividendo que ele está recebendo, e fora que ele pode ter ganho de capital também. Então, cada fundo vai ter a sua dinâmica, vai ter o seu operacional, e é isso que vai garantir o dividendo, tá? Então, o dividendo, ele não é afetado pelo preço da cota. Não é, o dividendo subiu porque a cota subiu, o dividendo caiu porque a cota caiu. Não. Agora, o contrário, de fato, é o que a gente tem. Quando a gente tem uma subida nos dividendos, a gente acaba observando o quê? Uma perspectiva ali por parte do mercado mais positiva. O mercado começa a precificar um cenário mais positivo. O que acontece? O fundo valoriza. Por outro lado, quando a gente tem ali um dividendo menor, o mercado precifica ali um cenário mais negativo e daí a gente acaba tendendo a ter uma desvalorização. No momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, estou gravando aqui numa sexta-feira, dia 12, no início da semana a gente teve 2 exemplos muito fortes disso. HCTR disparando 9% por conta de ter anunciado ali o maior dividendo dos últimos 12 meses, Vino 11 caindo quase 6% por ter reduzido ali no relatório o seu guidance de distribuição. Então, para vocês verem as duas faces ali da moeda dividendo, tá? Então, o dividendo não é afetado pelo preço da cota. Agora, o contrário é verdadeiro. O preço da cota é afetado pelo dividendo, principalmente por conta de expectativa.
Beleza? Segundo ponto, avalie a composição do dividendo pago. Galera, a gente fechou ali o primeiro semestre e é muito comum, final do primeiro semestre, final do segundo semestre, a gente ter ali um pagamento mais alto de dividendos por parte de fundos ali de tijolo. Os caras vendem imóveis, fazem aquela gestão ativa, reciclam o portfólio, acumulam um ganho de capital ali e daí eles distribuem, podem distribuir no mês, ao longo do semestre, ou deixar para distribuir a maior parte ali no final do primeiro e no final do segundo semestre. Beleza? Então, esse movimento ele acaba acontecendo muito em fundos de tijolo, tá? E aí eu peguei como exemplo aqui a segmentação do TRXF, considerando o último relatório, que fique claro, esse vídeo aqui, tá? Os ativos que eu estou mencionando aqui, você não deve encarar como recomendação de compra ou venda. Perceba aqui, né, o relatório, a estratificação do resultado aqui que estava lá no relatório do TRXF. A gente teve aqui 60 centavos por cota de receita imobiliária, 42 centavos de rendimento mobiliário, ou seja, ganho de capital, tá? 13 centavos de ganho aqui de receita financeira, remuneração do caixa. A gente teve aqui 9 centavos de despesa operacional, 23 centavos alavancagem e olha o que o fundo fez? Queimou um pouco de caixa para poder pagar um dividendo um pouco mais alto. A média do TRXF fica na casa ali de uns 90 centavos, ele pagou 1,5, tá bom? A HGRU também pagou um dividendo um pouquinho mais alto do que a sua média operacional. Então percebam, né? O fundo usou caixa. Galera, sempre olhem a composição ali do dividendo, tá? Vejam se o fundo tá queimando bastante caixa para poder manter aquele dividendo, tá? Eu já trouxe em outros vídeos essa análise ali da composição do dividendo em alguns fundos imobiliários. No próprio TRXF, no KNRI, no IRDM, no HGLG. Então já comentei sobre isso em alguns fundos, tá? E aí é importante você entender isso. O fundo está queimando caixa, esse dividendo é sustentado por caixa, não é? O fundo faz isso com frequência. Até porque o que é importante? Não existe caixa infinito. Se o dividendo do fundo está sendo suportado por caixa, ele vai precisar fazer gestão ativa, ele vai precisar reciclar portfólio para poder manter aquele patamar. Do contrário, se ele não conseguir, o dividendo vai reduzir. E aí, lembra lá do primeiro tópico, a gente acaba gerando um estresse no preço da cota, a cota desvaloriza por conta de uma perspectiva ruim. VISC 11, na virada do mês, o VISC anunciou um dividendo mais baixo, algo que já estava até mapeado no relatório, já tinha trazido isso em outros vídeos. O fundo anunciou um dividendo menor, o mercado caiu em cima, desvalorizando o fundo. Beleza? Então, sempre muito importante olhar como é que está a composição. O fundo está sustentando o dividendo com o operacional dele ou ele está tendo que usar a caixa para poder manter o dividendo. Se ele estiver usando caixa, é bom você ficar alerta, porque se ele não conseguir reciclar portfólio e manter esse caixa, esse dividendo vai cair. Beleza? Bom, e aí, para fundo de papel, o indexador majoritário da carteira vai influenciar os dividendos. Eu escrevi esse artigo no dia seguinte, saiu o nosso IPCA de junho. Beleza? A gente está ali com um acumulado de 4,23, tá? Em 12 meses. Deixa eu pegar aqui o IPCA de junho. IPCA de junho. A gente teve aqui um IPCA de 0,21 que veio até abaixo ali do que era esperado pelos economistas, pelos analistas de mercado, tá? E aí o que eu quero trazer com isso daqui? Quando a gente está falando de um fundo de papel, uma das parcelas ali do dividendo é a parcela de correção monetária, beleza? Então, a gente tem ali a parcela de correção monetária do indexador. Se é um fundo que tem mais exposição em CDI, eu vou ter correção monetária por conta do CDI. Se é um fundo que tem mais exposição em IPCA, inflação, eu vou ter correção monetária de inflação. E aí, o que a gente observa? Se é um fundo, por exemplo, atrelado ao CDI, em momentos de Selic mais alta, eu vou ter um CDI mais alto e com isso uma correção monetária maior. O que acontece? Dividendo maior. Por outro lado, se eu tenho queda de Selic, eu vou ter queda de CDI e aí dividendos tendem a ficar mais baixos. Tá? Quando a gente saiu do patamar de 13,75 na Selic para 10,50, a gente observou ali em alguma extensão algumas reduções nos dividendos de fiagros. Por exemplo, os fiagros, a maior parte dos fiagros tem exposição ali, em alguns fundos até 100% em CDI. Quando a gente está falando de IPCA, a lógica é a mesma. Se eu tenho um fundo majoritariamente atrelado ao IPCA, em momentos de alta de inflação, eu vou ter
correção monetária maior, dividendos maiores. Em momentos de queda de inflação, eu vou ter correção monetária menor, dividendos menores. E aí o que é importante? Vamos pegar um fundo de papel. O fundo de papel vai distribuir o resultado em julho. O resultado de julho, né? Ou melhor, o dividendo de julho é referente ao resultado de junho. Junho, eu vou ter a influência da inflação de maio e de abril. Geralmente a gente tem ali o indexador de 1 mês e 2 meses antes. A gente pode ter até de 3 meses em alguns fundos. O RPR, por exemplo, né, o Urca Prime, ele pega ali a inflação de 3 meses para trás também para compor a correção monetária. E aí, se você tem lá uma inflação mais baixa, 1, 2 meses para trás, você vai ter uma correção monetária menor, um dividendo menor. Se você tem uma inflação mais alta, você vai ter ali uma correção monetária maior, um dividendo maior. E aí eu fiz até um contraponto, tá? Eu fiz esse gráfico e no dia seguinte saiu a inflação de junho, tá? Mas percebam, essa é a evolução do IPCA nos últimos 12 meses. A evolução mês a mês desde junho do ano passado, quando a gente teve deflação. Esse é o comportamento do IPCA. Aí, como contraponto, eu peguei o VGIP11. O VGIP11 é o fundo da Valora 100% IPCA. Beleza? É uma carteira de crédito 100% voltada ao IPCA. Olha como é que os gráficos são bem parecidos. Deixa eu dar um zoom, diminuir aqui o zoom. Ó, esse aqui é o gráfico da inflação, esse aqui é o gráfico do VGIP. Os gráficos, eles são bem semelhantes. Beleza? Claro, tem uma certa defasagem aqui, porque a inflação estou pegando de 1 mês, 2 meses antes, então tem uma defasagem aqui, tá? Mas percebam que os gráficos, eles são bem semelhantes, tá? Então, é o que a gente acaba observando quando a gente tem ali flutuação no indexador. Se eu tenho mais alto, se eu tenho um indexador mais alto, um dividendo mais alto. Eu tendo a ter um dividendo mais alto. Se eu tenho um indexador mais baixo, eu tendo a ter um dividendo mais baixo. E aí é importante entender, principalmente num cenário de queda de dividendos. No fundo de papel. Poxa, o dividendo do fundo de papel está caindo por quê? Ah, o indexador está vindo em queda. Tudo bem. Está reagindo a isso que está saindo na economia. Agora, se você tiver uma queda no dividendo por conta de inadimplência, calote na carteira, aí é um outro cenário. Aí, é como dizem, o buraco já é mais embaixo. Uma coisa é você ter uma reação ao que está acontecendo na economia, volatilidade normal. Outra coisa é você ter queda de dividendo por conta de inadimplência. Aí, realmente, aqui no cenário inadimplência, já é um ponto para você se preocupar. Beleza? Então, fechamos aqui, né? Sempre muito bacana poder comentar um trabalho próprio. Então, foi o meu 10º artigo que foi aprovado aqui. E aí, comentando um pouquinho sobre os dividendos de fundos imobiliários. Beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que tenha ficado claro. Reforça aqui os pedidos que eu fiz no início do vídeo. Deixa o like, se inscreve, clica aí no sininho, tá bom? Caso você tenha interesse em aprender como montar a sua carteira sólida de geração de renda passiva, vai no link que tá na descrição e entra pro FMR. Beleza? Galera, vamos pra cima, contem comigo e é isso. Nos vemos no próximo conteúdo.